Alexandrão, Alexandre Garcia. Noite de emoções, nós vamos acompanhar voto a voto, porque só os números vão decifrar o enigma. A grande pergunta dessa eleição presidencial: se vai haver ou não primeiro turno ou segundo turno. Porque, segundo a pesquisa de boca de urna do Ibope, o resultado é 49% para Lula e a margem de erro é 1%. Vamos aos números com Márcio Gomes. Pela pesquisa Boca de Urna do Ibope, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 49% dos votos válidos. José Serra, do PSDB, tem 20%. Antônio Garotinho, do PSB, 17%. Ciro Gomes, do PPS, 13%. E José Maria de Almeida, do PSTU, 1%. Bom, a margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O Ibope ouviu 54.100 eleitores em 360 municípios. Franklin, a disputa vai ser voto a voto, então só a contagem dos votos é que vai revelar se haverá ou não segundo turno. A boca de urna não decifra esse mistério. Lula tem 49%, com uma margem de erro de 1%, ele pode ter 48% ou pode ter 50%. E no caso de 50%, poderia liquidar a eleição em primeiro turno. Na disputa do segundo lugar, Serra tem 20 pontos, Garotinho tem 17%. Garotinho pode ir a 18%, porque a margem de erro é de 1%. Serra pode ir a 19%, mas de qualquer forma não ficam empatados. O Ibope garante que no segundo lugar, havendo o segundo turno, será de Serra. De qualquer forma, está claro o seguinte: vamos ter uma noite de muitas emoções. A boca de urna não resolve o problema, só a apuração dos votos é que vai resolver essa questão. E São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, também tem novidades. Vamos aos números da pesquisa de boca de urna em São Paulo. Geraldo Alckmin, do PSDB, 34%. José Genuíno, do PT, 33%. E Paulo Maluf, do PPB, 25%. O percentual de eleitores que votam em outros candidatos é de 8%. Brancos e nulos somam 13%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O Ibope ouviu 6.000 eleitores em 42 municípios. Franklin, São Paulo, uma novidade aí, José Genuíno crescendo muito e Paulo Maluf alijado da disputa. É uma reviravolta. Pelos números da pesquisa Boca de Urna, está claro. São Paulo tem segundo turno e o segundo turno é entre Alckmin e Genuíno. Paulo Maluf está fora do confronto final. Quem vai passar em primeiro para o segundo turno, ainda vamos ter que esperar a apuração. Geraldo Alckmin tem 34% dos votos, mas com uma margem de erro de 2 pontos, ele pode ter 36 ou 32. Genuíno tem 33, pode ter 35 ou 31. Portanto, vamos ter, no caso de saber quem vai passar em primeiro, de esperar a apuração. Mas a pesquisa de boca de urna é muito clara, dizendo o seguinte: São Paulo tem segundo turno, e o segundo turno é entre Geraldo Alckmin e José Genuíno. Bom, vamos ver então os números da pesquisa de boca de urna feita no Rio de Janeiro. Na pesquisa de boca de urna do Ibope no Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho aparece em primeiro lugar com 49% dos votos válidos. Logo depois vem Benedita da Silva, do PT, com 22%. Jorge Roberto Silveira, do PDT, tem 15% e Solange Amaral, do PFL, 12%. Os outros candidatos somam 2%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 5.500 eleitores em 27 municípios. Franklin, Rio de Janeiro não dá para cravar nada também. Ou seja, a Rosinha tem 49% dos votos, mas a margem de erro é de 2 pontos, ela pode ter 51 ou 47. Para o segundo turno, havendo segundo turno, passa a Benedita, isso é garantido. Mas a questão no Rio é saber se vamos ou não vamos ter segundo turno, e só a apuração dos votos vai resolver essa questão também. E no segundo maior colégio eleitoral do país, Minas Gerais, vamos aos números da pesquisa de boca de urna do Ibope com Márcio Gomes.
Aécio Neves, do PSDB, aparece com 58% dos votos válidos na pesquisa de boca de urna feita pelo Ibope em Minas Gerais. Em segundo lugar, Nilmário Miranda, do PT, com 27%. E em terceiro, Newton Cardoso, do PMDB, com 9%. Bom, os outros candidatos somam 6%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 5 mil eleitores em 27 municípios mineiros. Franklin, não há como não notar que o ex-governador Newton Cardoso também está sendo aliado dessa eleição. Parece que foi atropelado pelas urnas. Mas o mais importante é que Aécio Neves, com 58% dos votos, pode até chegar a 60%, porque a margem de erro é de 2%, emerge dessa eleição em Minas como um nome político extremamente forte para o jogo político daqui para frente. De qualquer forma, se ressaltar o desempenho do candidato do PT, Nilmário Miranda, que alcançou 27% dos votos, chegou bem na frente do ex-governador Newton Cardoso e se constituiu, assim, numa surpresa, embora não passe para o segundo turno, não teve não vai para a disputa final, teve uma performance bastante boa em Minas Gerais. Em Pernambuco, um resultado já esperado de decisão em turno único é confirmado pela pesquisa de boca de urna do Ibope. Pernambuco, Márcio Gomes. A pesquisa Boca de Urna do Ibope em Pernambuco revela Jarbas Vasconcelos, do PMDB, em primeiro lugar com 66% dos votos válidos. Em segundo lugar, Humberto Costa, do PT, com 30%. Os outros candidatos somam 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. O Ibope ouviu 3 mil eleitores em 25 municípios. Jarbas Vasconcelos é um campeão de votos, 66%, liquida a eleição no primeiro turno e dá mais 4 anos para a grande coligação que vem governando Pernambuco, formada pelo PMDB, pelo PFL e pelo PSDB. Importante notar que se elege senador o vice-presidente Marco Maciel, portanto, continua na política com força e influência. Bom, nós vamos agora a Brasília, ao Tribunal Superior Eleitoral. Ao vivo, o repórter Roberto Kovalik. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou agora há pouco o primeiro balanço sobre os problemas que aconteceram durante a votação. Segundo o tribunal, 3.673 urnas não funcionaram e tiveram que ser substituídas. Em 111 sessões em todo o país, a votação teve que ser manual. Isso representa 1%, esse número, 3.673 urnas, representa 1% de todas as urnas do país. É mais ou menos o mesmo percentual das últimas eleições. E o TSE já está recebendo os resultados de 9 estados. Os 3 estados onde a apuração está mais rápida são Rio Grande do Sul, com 2,42%, Espírito Santo, 2,45% e Paraná, 1,96% das urnas apuradas. Alexandre. Bem, daqui a pouco a gente volta com os números do boca de urna do Ibope em outros estados. Faustão. Grande Alexandre, estamos de volta. E agora? De novo o Alexandre está chamando. Deve ter notícia chegando urgente agora. Alexandre, é você, meu. Bom, nós vamos voltar daqui a pouco com outras informações do boca de urna do Ibope em outros estados. Boa tarde. A votação em várias sessões eleitorais de São Paulo ainda não terminou. O atraso foi provocado pela dificuldade que alguns eleitores tiveram na hora de votar. Na capital, teve gente que levou até 18 minutos na cabine. No interior, há problemas graves em algumas cidades. Há sessões em que a votação só começou às 3 horas da tarde. Os nossos repórteres estão acompanhando o fim da votação. Vamos primeiro ver como está a situação na capital. O repórter Rodrigo Viana encontra-se agora numa escola da Zona Sul, onde a votação continua. Rodrigo, há uma previsão sobre o fim dos trabalhos aí nesta sessão em São Paulo? Nascimento, nesse colégio aqui, só depois das 8 horas da noite. Para você ter uma ideia, são 21 sessões, mais de 12 mil eleitores inscritos. A essa altura, todas as 21 sessões continuam abertas, recebendo votos. Cerca de 500 pessoas ainda esperam nas filas
para votar. A orientação do TSE e também do TRE aqui em São Paulo era que fossem distribuídas senhas, mas aqui a decisão foi diferente. Às 5 horas da tarde os portões foram fechados, quem estava fora entrou e novas filas foram organizadas aqui dentro. Aqui também, Nascimento, a funcionária do TRE disse que o principal problema foi a dificuldade dos eleitores com a votação eletrônica, 6 votos diferentes para serem feitos. Agora, os eleitores têm uma outra posição. Eles pedem mais urnas, mais de uma urna eletrônica por sessão eleitoral. Nascimento. Vamos agora direto ao TRE com a repórter Graziela Azevedo. Ela está no tribunal, tem as informações. Graziela, o que é que o tribunal vai fazer em consequência desse atraso, hein? Olha, Nascimento, realmente, como o Rodrigo falou, nas escolas, quem estava na fila ou ficou dentro ou recebeu senhas. E só para lembrar que em 1998, nas eleições, nas cidades com mais de 40 mil habitantes, já havia urna eletrônica. E naquela ocasião, eram 5 votos, só um senador a menos. Às 11 horas da noite, naquela época, 98, tinha eleitor votando ainda. Mas isso não prejudica o processo de apuração e totalização dos votos, que deve começar a qualquer instante. Nascimento. Você agora vai rever os números da pesquisa de boca de urna para o governo do estado. Pesquisa de boca de urna do Ibope. Veja agora os números para o governo. Geraldo Alckmin, do PSDB, 34%. José Genuíno, candidato do PT, 33%. Paulo Maluf, do PPB, 25%. Carlos Apolinário, do PGT, com 3%. Antônio Cabreira, do PTB, com 2%. Ciro Moura, do PTC, 1%. Lamartine Pozella, do PMDB, com 1%. Os outros candidatos juntos somaram 1%. Resultados da pesquisa de boca de urna do Ibope para governador em São Paulo. Veja agora conosco os números da boca de urna para o Senado no estado de São Paulo. O candidato Aloysio Mercadante, do PT, tem 41% dos votos. Romeu Tuma, do PFL, com 34%. Orestes Quercia, do PMDB, com 28%. José Aníbal, candidato do PSDB, 18%. Cunha Bueno, do PPB, 9%. Wagner Gomes, do PCdoB, 8%. Ademar de Barros, do PGT, 1%. Outros candidatos ao Senado por São Paulo, 9%. O Ibope entrevistou 6 mil eleitores distribuídos por 42 municípios no estado de São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Voltamos agora ao Tribunal Regional Eleitoral com outras informações da repórter Graziela Azevedo. Nascimento, aqui no TRE, na sala de imprensa, já tudo preparado para o início da divulgação da totalização dos votos. Nós temos aqui 3 telas, uma para presidente da República, a outra para governador e senador e uma última, uma terceira tela com os deputados estaduais e federais. Segundo informações aqui da assessoria de imprensa do TRE, a divulgação só não começou ainda porque o TSE está segurando um pouco esses dados, organizando a divulgação da totalização. Dentro de alguns instantes, nós começaremos a ter ali as telas rodando e os resultados aparecendo. Aliás, já começou a aparecer aqui, Nascimento, é uma surpresa sempre. Já temos 0,46% das sessões totalizadas. E a qualquer momento voltaremos então com os resultados. Nascimento. O candidato José Genuíno, do PT, vai acompanhar a apuração do Comitê Central do partido ao lado de Lula. O governador Geraldo Alckmin vai ficar no Palácio dos Bandeirantes, Paulo Maluf em casa. Nós voltaremos a qualquer momento com outras informações. Eleições 2002. E agora novos números da pesquisa Boca de Urna, feita pelo Ibope durante a votação em vários estados do Brasil. Vale repetir que foram calculados votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Então vamos aos números de Santa Catarina. Espiridião Amin, do PPB, 41%. Luiz Henrique, do PMDB, 30%. José Fritz, do PT, 25%. Outros candidatos, 4%. Bom, Franklin, o que chama a atenção da gente é que havia uma expectativa de Espiridião Amin
liquidar no primeiro turno, mas isso não vai acontecer. Vai haver segundo turno e está claro que é o segundo turno entre ele e o candidato do PMDB, Luiz Henrique. O impressionante é o crescimento da votação de José Fritz, do PT, conduzindo com isso, com o crescimento da votação dele, para que houvesse a decisão fosse para o segundo turno. De qualquer forma, é uma surpresa. A mim se esperava que ganhasse com tranquilidade no primeiro turno e vai ter um segundo turno difícil pela frente. A margem de erro do Ibope em Santa Catarina é de 3%, 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope ouviu 3 mil eleitores em 17 municípios. Bom, vamos agora aos números da pesquisa Boca de Urna no Rio Grande do Sul. Germano Rigoto, do PMDB, aparece com 40% na Boca de Urna do Rio Grande do Sul. Tércio Genro, do PT, 37%. Antônio Brito, do PPS, 13%. E Celso Bernardi, 7%. O percentual de eleitores que votam em outros candidatos é de 3%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 5 mil eleitores em 21 municípios gaúchos. Franklin, uma eleição no Rio Grande do Sul cheia de surpresas. Tremenda surpresa no Rio Grande do Sul. Todo mundo esperava no início da eleição que o confronto no Rio Grande do Sul se desse entre Antônio Brito e Tárcio Genro. Quer dizer, no decorrer da campanha, o candidato do PMDB, Germano Rigoto, começou a crescer e agora, na reta final, atropelou. Chegou em primeiro, segundo a pesquisa Boca de Urna, para o Rio Grande do Sul e vai para decidir o segundo turno com Tárcio Genro. Ou seja, foi uma mudança completa no Rio Grande do Sul, uma reviravolta importante e vamos ter um segundo turno emocionante no Rio Grande. Bom, e agora em Goiás. Vamos aos números da pesquisa Boca de Urna no estado de Goiás. Marconi Perillo, do PSDB, 50%. Maguito Vilela, do PMDB, 34%. E Marina Santana, do PT, 14%. O percentual de eleitores que votam em outros candidatos é de 2%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Foram ouvidos 3 mil eleitores em 23 municípios goianos. Franklin, é uma disputa entre o atual governador e um ex-governador, né? É uma surpresa porque se esperava que o governador Marconi Perillo ganhasse no primeiro turno, mas Maguito Vilela cresceu no final, atropelou. Quer dizer, a candidata do PT, Marina Santana, também cresceu, fez 14% das intenções de voto, e com isso empurra, ou pelo menos tem chance de empurrar a eleição para o segundo turno. Marconi Perillo tem 50% dos votos. A margem de erro é de 3 pontos. Ele tanto pode ter 53, e aí liquidaria a eleição no primeiro turno, como pode ter 47, e aí a eleição vai para o segundo turno. Quer dizer, vamos ter que esperar a contagem dos votos. Vamos então aos números da pesquisa Boca de Urna do Ibope no Paraná. Álvaro Dias, do PDT, 33%. Roberto Requião, do PMDB, 29%. Beto Richa, do PSDB, 16%. E Padre Roque, do PT, 13%. Aí, claramente, o segundo turno, né? O segundo turno entre Álvaro Dias e Roberto Requião, sem surpresa. Outros candidatos, como Beto Richa, Padre Roque, do PT, e Rubem Bueno, do PPS, cresceram durante a campanha e, com isso, empurraram a decisão para o segundo turno entre 2 ex-governadores, Álvaro Dias e Roberto Requião. Bem, e o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília já começa a divulgar os primeiros resultados. No Rio Grande do Sul, urnas apuradas, 2,42%. Em votos válidos, Germano Rigoto, do PMDB, está com 46,94%. Tárcio Genro, do PT, com 34%. Antônio Brito, do PPS, com 9,42%. E Celso Bernardi, do PB, com 7,74%. Agora os números do Paraná. Números fornecidos pelo TSE. Urnas apuradas, 1,96%. Roberto Requião, do PMDB, com 25,73%. Álvaro Dias, do PDT, com 19,76%. Beto Richa, do PSDB, com 19,64%. E Padre Roque, do PT, com 18,19%. Agora no Espírito Santo, para governador, urnas apuradas, 2,45%. Em votos válidos, Paulo Artung, do PSB, 55,86%. Max Mauro, do PTB, 39,71%. Outros, 4,43%. Vamos aos números de Minas Gerais. Apenas
0,3% de urnas apuradas, 0,3%. Aécio Neves, do PSDB, está com 69% dos votos válidos. Nilmar Miranda, do PT, com 24,71%. Newton Cardoso, do PMDB, 3,34% e outros com 2,95%. Agora os números em São Paulo, apuradas 0,46% das urnas, segundo o TSE. Geraldo Alckmin, do PSDB, está com 42,27% dos votos válidos. José Genuíno, do PT, está com 32,94%. Paulo Maluf, do PPB, com 18,99%. Outros, 5,8%. Nós vamos voltar a qualquer momento acompanhando a contagem, urna por urna, voto por voto, na medida em que o TSE for fornecendo a apuração dos resultados no país inteiro. Nessa noite em que o grande enigma, a grande pergunta é saber se vai ou não haver segundo turno para a eleição presidencial. E em muitos estados a eleição também está indefinida quanto ao número de rodadas que serão necessárias, se uma ou duas rodadas. Nós voltaremos a qualquer momento. Faustão.